Que prazer em revê-los! Hoje estaremos concluindo o capítulo 13º, o Império Romano e seus desvios. Transição de uma época. Depois de Augusto, aparece à barra da história a personalidade disfarçada e cruel de Tibério, seu filho adotivo, que vê terminar a era de paz, de trabalho e concórdia, com o regresso do Cordeiro às regiões sublimadas da luz. É neste reinado que a Judéia leva a efeito a tragédia do Gólgota, realizando sinistramente as mais remotas profecias. Não obstante o seu compassivo e desvelado amor, o Divino Mestre é submetido aos martírios da cruz por imposição do judaísmo, que lhe não compreendeu o amor e a humildade. Roma colabora no doloroso acontecimento com a indiferença fria de Pôncio Pilatos, retornando aos seus festins e aos seus prazeres, como se desconhecesse as finalidades mais nobres da vida. Seguindo a mesma estrada escura de Tibério, Calígula inaugura um período longo de sombras, de massacres e de incêndios, de devastação e de sangue. Quando findou o governo de Augusto, época de grande paz, harmonia e crescimento de todo o império, surge a figura de Tibério, poderoso general, hábil na arte da guerra. Tibério iniciou novamente um período de guerras de expansão, de busca por conquistas e ampliação do poderoso Império Romano. Porém, foi também sobre o governo de Tibério que a tragédia do Gólgota teve efeito. A morte inocente do Cordeiro de Deus, com o ato omisso de Pôncio Pilatos, representante do poder romano, que lavou as mãos e permitiu que um inocente fosse crucificado pela ambição desmedida daqueles poderosos de Israel que tramaram a morte de Jesus. E deste fato, tragédias foram demarcadas pela espiritualidade, para que, através do sofrimento, tanto os romanos como os judeus iriam arcar com as consequências deste ato tão traiçoeiro para o Cristo, que veio trazer a sua mensagem de amor, de paz e de crescimento para toda a humanidade. O futuro destes dois povos estava traçado. Provações coletivas dos judeus e dos romanos. Os seguidores humildes do Nazareno iniciam, nas regiões da Palestina, as suas predicações e ensinamentos. Raros apóstolos sabiam da missão sublimada daquela doutrina sacrossanta, que mandava fazer o bem pelo mal e instituía o perdão aos próprios inimigos. De perto, seguem-lhes a atividade os emissários solícitos do Senhor, preparando os caminhos da revolução ideológica do Evangelho. Esses mensageiros do alto iniciam, igualmente e de modo indireto, o esforço de auxílio ao império nas suas dolorosas provações coletivas. Um perfeito trabalho de seleção se verifica no ambiente espiritual das coletividades romanas. Chovem inspirações do alto, preludiando as dores de Jerusalém e as amarguras da cidade imperial. Vaticínios sinistros pesam sobre todos os espíritos rebeldes e culpados, e a verdade é que, depois do cerco de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, arrasando-lhe o templo famoso e dispersando para sempre os israelitas, viu o orgulhoso vencedor mudar-se o curso das dores para a sociedade do império, atormentada pelas tempestades de fogo e cinza que arrasaram Estápias, Herculano e Pompeia.
destruindo milhares de vidas florescentes e desequilibrando a existência romana para sempre. Os discípulos do Cristo iniciaram de forma restrita e tímida a propagação dos ensinamentos do Mestre. O apoio do plano espiritual se intensificou, tendo como início o fenômeno da Pentecostes, quando se abriu a possibilidade dos enviados do Cristo, os seus apóstolos, a se arrojarem para que a mensagem do Cristo fosse espalhada para todo o mundo. Porém, este mesmo plano espiritual, os abnegados trabalhadores do Divino Mestre, começaram a preparar os habitantes de Jerusalém, de toda Israel e os habitantes do Império Romano, para que se preparassem para os dolorosos fenômenos que adviriam da incúria, do uso equivocado do livre-arbítrio, que, através de erros, através de desvios dos planos iniciais traçados pelo Mestre e os seus executores, carregaram para si trágicos acontecimentos que iriam marcar a história para o sempre. A princípio, o palco foi Jerusalém, o ano 70, quando iniciou-se uma grande revolta contra o domínio romano. E essa revolta foi totalmente destruída por Tito, general audacioso, que viria no futuro a ser também imperador, que invadiu Jerusalém, destruiu completamente o templo e dispersou o povo judeu. E muitos nunca mais voltaram a Jerusalém querida. Porém, o império também tinha que pagar o preço da traição dos desígnios divinos. E, infelizmente, Pompeia, Herculano e cidades próximas sofreram também a fúria do Vesúvio, vulcão que iniciou uma erupção que levou ao fim as três cidades, Estábias, Herculano e Pompeia, e muitos nobres perderam a vida nesses trágicos acontecimentos. Inclusive, o livro Há 2000 anos relata parte disso, e o livro Herculano também, mediunicamente, nos traz notícias deste fenômeno tão marcante, que foi o início do fim do Império Romano, fruto do orgulho, fruto do egoísmo, o fruto do relaxamento das tradições morais, a ganância, a violência e o poder mal usado pelos romanos, por aqueles que governavam e que só foram decaindo. Imperador após imperador, o que se viu foi um banho de sangue, de barbárie e de insanidade, na figuras de Calígula, de Nero, que era o prenúncio do declínio e fim da história de Roma. Fim da vaidade humana. O Império Romano, que poderia ter levado a efeito a fundação de um único Estado na superfície do mundo, em virtude da maravilhosa unidade a que chegou e mercê do esforço e da proteção do alto, desapareceu no mar de ruínas, depois das suas guerras, desvios e circos cheios de feras e gladiadores. O imenso organismo apodreceu nas chagas que lhe abriram a incúria e a impiedade dos próprios filhos. E, quando não foi mais possível o paliativo da misericórdia dos espíritos abnegados e compassivos, dada a galvanização dos sentimentos gerais na mesa larga dos excessos e prazeres terrestres, a dor foi chamada a reestabelecer o fundamento da verdade nas almas. Da orgulhosa cidade dos imperadores não restaram senão
pedras sobre pedras, sobre o látego da expiação e do sofrimento. Os espíritos culpados trocaram a sua indumentária para a evolução e para o resgate no cenário infinito da vida. E, enquanto muitos deles ainda choram no padecimento redentores, gemem sobre as ruínas do Coliseu de Vespasiano os ventos tristes e lamentosos da noite. Ah, queridos amigos, o palco da história da humanidade, de tempos em tempos, se renova. A história nos conta de impérios grandiosos que surgiram, que tiveram o seu auge e que desapareceram no passar dos séculos. Poderosos, vaidosos, cheios de orgulho pela sua raça, pelo poder das suas armas, construíram parte dessa história, mas também sucumbiram ao peso do orgulho, da vaidade. Queridos amigos, se o palco muda de tempos em tempos, os personagens, os atores são os mesmos, que retornam de tempos em tempos, com novos papéis, com novos corpos através da reencarnação. E são os mesmos atores que são convidados a encenar novos papéis. Então, aqueles mesmos poderosos que um dia visitaram o Coliseu, decidindo sobre os rumos daqueles pobres primeiros cristãos, para que fossem devorados pelos leões, muito em breve voltaram ao mesmo Coliseu, agora em novos corpos, humildes, esfarrapados, e que ali padeceram sobre a força da lei de ação e reação. E assim é que se renova a história. É assim que a vaidade perde todo o sentido, porque só há um caminho possível e viável para a humanidade. É o caminho do amor, é o caminho exemplificado pelo Divino Mestre Jesus. E sempre nós temos como primeira opção voltarmos ao palco da história humana pelo caminho do amor. Mas, se insistirmos no nosso passado, em repetir os erros da nossa incúria, da nossa invigilância, só há uma opção. Teremos que percorrer o caminho da dor, onde, através do sofrimento, aprenderemos a reconstruir tudo aquilo que, com a força da nossa espada, destruímos, e que todas as pedras que espalhamos pelo caminho, iremos ter que percorrer novamente para retirá-las, para que aqueles que vêm após nós possam caminhar tranquilamente rumo ao futuro brilhante que a todos nos aguarda. Porque assim é o desejo de Deus, assim é a vontade do Cristo. E, apesar da nossa insistência em buscarmos atalhos, em buscarmos caminhos tortuosos, um dia todos nós despertaremos e, triunfantes, rumaremos ao futuro brilhante que nos aguarda. E assim terminamos este capítulo e convidamos a vocês que se juntem a nós na próxima semana para darmos continuidade à história da toda a humanidade, a nossa história. E fica sempre o convite. Vão lá no nosso canal do NEP e façam inscrição para que vocês possam ter acesso a esse trabalho tão bonito que é feito pelos companheiros do NEP, para que a mensagem do Cristo e da doutrina possa se fortalecer e se espalhar cada vez mais. Até a semana que vem. Fiquemos em paz.